Muito bom dia a todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e também por todos os meios de comunicação, de internet e demais meios, e também lá em Valparaíso, Chile, onde o missionário Miguel Bermude Marim se encontra na congregação que o reverendo Sergio Aguilar pastoreia. Hoje, sexta, 1º de março desse ano de 2024, temos como tema a vinda do Filho do Homem com os seus anjos, que foi pregado 14 de fevereiro de 2014 em Cali, Colômbia. Nosso irmão William nos leu ali a escritura do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, versículo 29 a 31, onde nos diz: imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará o seu resplendor e as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e então todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu, a vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Podem se sentar, por favor. Nos diz na mensagem, preparando-nos para sermos adotados, que foi pregado domingo 19 de janeiro de 1997, aqui em Cayey, Porto Rico. Nosso irmão William nos diz: agora vejam que há uma ordem para a adoção dos filhos e filhas de Deus, e todos estarão sob o ministério do anjo do Senhor, do anjo do pacto, que é o mesmo anjo que apareceu a Moisés, o mesmo anjo que apareceu a Abraão, o mesmo anjo que apareceu a todos os profetas do Antigo Testamento e depois se fez carne na pessoa de Jesus. Agora vejam que esse anjo, no tempo de Moisés, quando Moisés apareceu, quando apareceu a Moisés para que libertasse ao seu povo, que estava oprimido, estava escravizado, e Deus tinha ouvido o clamor, pois eles estavam clamando por sua libertação. O Êxodo, em Êxodo capítulo 3, nos diz, no versículo 1 diz: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho através do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para ver, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E ele disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ou seja, agora veja, ele está se identificando por esse Deus, ou com esse Deus que esteve manifestando ali no tempo de Abraão, de Isaac, de Jacó, e nessa ocasião ia se manifestar através de Moisés. Porque é o mesmo Deus mudando de máscara, ou seja, o Deus em metamorfose, mas continua sendo o mesmo com o mesmo programa, com o mesmo plano, que ele tem tido desde o início, cumprindo o seu programa no meio da raça humana,
como esse instrumento em cada era, em cada dispensação. E ele continua sendo o mesmo. É como quando alguém vai construir um edifício, ou, digamos, para colocar assim mais esmiuçado, uma casa, e divide a construção em diferentes contratados. E as pessoas que passam por lá, primeiro veem ao que está removendo a terra. Usa algumas máquinas, e é aquele que está operando a máquina. Mas depois de um tempo, ele passa e já vê outro operando, dirigindo algumas pessoas que estão construindo uma sapata, umas sapatas, e pondo cimento, e depois passa depois e vê a casa erguida, mas já vê outras pessoas trabalhando, um outro chefe colocando janelas. E depois passa de novo e vê outro grupo com outra pessoa dirigindo eles e pintando, e depois passa outra vez e vê alguns eletricistas colocando cabos com luzes e lâmpadas, e outro chefiando, dirigindo. Depois a pessoa vê outro que está colocando a grama e as plantas e todos os ornamentos e toda a jardinaria e tudo, e com outro que está também ali dirigindo, e também está ali trabalhando ali para terminar nos acabamentos, depois colocar a lajota, os azulejos, já com outro chefe, outro líder. E depois chega também um caminhão de lajota para instalar e tudo. E ele diz: veja, mas se ele é o dono, quem é o dono? Quem é que está dirigindo tudo? Veja, pode se ver em algum momento diferentes líderes ali, mas só tem um dono, só tem um chefe. Ou seja, é o dono da casa que tem tudo, que passou o projeto como ele queria que ficasse, passou ao arquiteto. Veja, o Espírito Santo, e opera através de todos eles até que conclui esse trabalho. Mas teve diferentes fases, diferentes etapas, essa construção. Embora sabemos que o contratante, que é o Espírito Santo, e teve diferentes mestres em diferentes áreas para essa construção, para que entendam mais ou menos dessa forma. Agora vejam que aqui esse mesmo que aparece a Moisés, ele disse que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E então ele disse: então Moisés cobriu o seu rosto porque teve medo de olhar a Deus. Disse o Senhor: vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus... porque conheci as suas angústias, e desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daquela terra, uma terra boa e larga, a terra que mana leite e mel, aos lugares dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. O clamor, pois, dos filhos de Israel veio diante de mim, e também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem, portanto, virei agora e irei a Faraó para que tire do Egito meu povo, os filhos de Israel. Agora aqui está Deus dizendo a Moisés o que ele vai fazer. E esse clamor, então Deus vem para realizar uma obra, para uma libertação, e toma esse instrumento, esse véu de carne, e realiza a obra de libertação desse povo. Ele já tinha esse plano no seu programa de libertá-los, mas
Veja, não era apenas libertá-los, é que ele ia colocar eles numa terra que mana leite e mel, e depois nós vemos mais para frente, com o que Moisés fez, custou ele não entrar vivo à terra prometida. Mas isso não quer dizer que os planos de Deus terminariam ali. Bom, acabou. Moisés fez o que não devia ter feito, portanto, não metereis o povo à terra prometida. E aparentemente ali se vê como que então acabou o plano divino. Dessa palavra que ele disse que os introduziria à terra prometida? Não. Deus continuou o seu programa, o seu projeto. E então, o homem, já tinha o homem pronto ali e sempre cumpriu o seu propósito pelo qual libertou. Ou seja, continua sendo a obra de Deus sendo cumprida, porém com outro instrumento, mas continua sendo o mesmo Deus. E isso é o que algumas pessoas não entendem, não compreendem, como é que Deus tem operado de era em era, de dispensação em dispensação. Quando Deus conclui com o mensageiro, isso não quer dizer que a obra vai até aí apenas. O Filho de Deus vigia e vê então que em tempos passados, quando isso aconteceu, Deus levanta outro instrumento, outro líder, porque a forma na qual, como Deus tem companheirismo com o seu povo, com seus filhos, é através da maneira na qual eles mesmos se comunicam, se falam, pois assim mesmo ele faz com os seus filhos. Não de outra forma. É dessa maneira. Portanto, aí está dizendo que os libertaria. E depois vemos a obra consumada, completa, mas não vemos Moisés ali. Mas o que aconteceu aqui? Não estava Moisés, agora está Josué? Mas estão na terra prometida. Porque Deus cumpriu a sua palavra. Os introduziu lá na terra prometida. Agora, é isso que o nosso irmão William está nos dizendo aqui, nisso que estamos lendo, que este mesmo anjo do pacto que apareceu a Moisés e apareceu a Abraão, o mesmo anjo que apareceu a todos os profetas do Antigo Testamento e depois se encarnou na pessoa de Jesus, já o vemos depois em carne humana em Jesus. Esse anjo estará manifestado em carne humana no último dia, no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. E esse termo, o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, como lhe tem feito a muitas pessoas acreditar de uma certa forma que é colocado esse véu para que não consiga entender que este mesmo anjo é o que esteve operando em Paulo, Irineu, em Martin, em Colombo, em Wesley, porque é o mesmo anjo do Senhor Jesus Cristo, esse é o Espírito Santo. E quando ele menciona anjo do Senhor Jesus Cristo, vejam, para esse tempo, como esse personagem, esse instrumento onde Deus está realizando a obra para os filhos de Deus nesse tempo onde ele estava ali sendo manifestado, pois todos estão focados, por exemplo, no tempo de Paulo, olhavam para Paulo. Paulo era esse anjo. Ou seja, esse instrumento no qual Deus estava operando nesta porção correspondente à primeira era. E assim aconteceu em cada uma das eras. Continua sendo o anjo do Senhor. Mas em Apocalipse, depois, ele vem dizendo, eu, Jesus, enviei meu anjo para dar testemunho dessas coisas às igrejas, mas tem sido o mesmo anjo. O que acontece é que aí o coloca, já o enviando para esse tempo, onde estaria mostrando as coisas que seriam, as coisas que iriam acontecer no último dia. Mas essa escritura tem múltiplos cumprimentos, porque, vejam, que esse mesmo anjo, no qual esteve manifestado em Paulo, Irineu, Martin, Colombo, Lutero e no irmão Branham, o vemos
na visão da grande carpa catedral, o qual está realizando ali, cumprindo a segunda vinda do Senhor. Mas o vimos em todos os mensageiros e o vimos realizando uma obra grande através do ministério do reverendo William Branham. Mas o cumprimento da vinda do Senhor com os ministérios de Moisés e Elias não tinha se cumprido ainda, porque isso corresponderia ao tempo do fim, onde a igreja teria uma grande carpa catedral e onde Deus estaria operando ali o ministério de Moisés e Elias para dar fé de rapto a todos os escolhidos de Deus que já estavam nessa etapa, na qual o que faltava era a fé de rapto. Ou seja, o que faltava era receber a revelação do sétimo selo, a revelação desse anjo que era diferente dos demais. Agora vejam o que continua dizendo aqui, através desse anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, deste último profeta, porque é o Benjamim dos profetas, por ser o último dos profetas. Através desse profeta mensageiro, o anjo do pacto, que é Jesus Cristo em Espírito Santo, estará cumprindo toda a promessa que ele fez para a sua igreja para o último dia. Estará cumprindo todas as profecias correspondentes ao último dia, porque toda promessa, toda a Escritura tem que ser cumprida na vinda desse anjo, que é muito diferente dos 7 anjos mensageiros, das 7 eras da igreja gentia. Na página 95 do livro de citações, parágrafo 825, nos diz: a trombeta, o mensageiro, o anjo vem à terra, o mensageiro da hora, como Lutero, ou seja, o mensageiro da hora no tempo de Lutero, pois tinha que aparecer o mensageiro daquela era que era Lutero, no tempo de Wesley. Então tinha que aparecer o mensageiro daquele tempo, que era Wesley, e assim sucessivamente. Como qualquer dos mensageiros dos quais temos falado, o que ele faz? Ele chega e um selo se abre, revelado. Uma trombeta soa e uma guerra é declarada. E encontrava eles. Então o mensageiro morre. E ele escreve ali, o mensageiro morre, escreve Apocalipse 11. Porque aí já está mostrando o que seria com este último mensageiro. Ele sela a parte este grupo que está introduzido e cai uma praga sobre esses que o rejeitaram. E então ele continua. Então se organizam e obtêm outra organização. E ele escreve aqui, nesse livro de citação, que o anjo abre o selo. E no outro livro de citações que ele tem ali, nesse mesmo extrato, ele escreve: o selo se abre quando chega a mensagem, e desenha uma estrela de Davi. Ou seja, que o selo se abre com a presença desse anjo, desse ministério, aí nessa era, na porção correspondente. Continua dizendo, é por isso que quando o 7º anjo mensageiro das 7 eras da igreja gentia viram esse anjo mensageiro, disse que este era o que tinha o 7º selo, do qual, no livro dos selos, nos diz, ele era o que tinha, é o que tinha o 7º selo. Ele diz, no qual tenho me mantido como uma pergunta na minha mente a minha vida toda. Os outros, vamos ver, na página 469 do livro dos selos, diz: e notaram que disse que um desses anjos era muito estranho? Me pareceu bem diferente dos outros. Estava em uma constelação com 3 de cada lado e em cima, e o que estava do meu lado, contando desde a esquerda até a direita, este seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os outros. Lhes disse que tinha o peito assim, robusto, e estava voando ao oriente. Disse também que me levantou, me ergueu.
Se lembram? Agora, aqui está. Era o que tinha o sétimo selo, o qual tem me mantido como uma pergunta em minha mente a minha vida toda. Amém? Os outros selos significaram muito para mim desde então. Mas vocês não imaginam o que tem significado este sétimo. Agora, vejam que esse anjo é o que tem o sétimo selo. E ele disse ali que o selo se abre quando chega a mensagem. Ou seja, na outra anotação ele diz, o anjo abre o selo, ou seja, com o aparecimento do anjo em cada era, se abre esse selo. E é assim com o sétimo selo, o qual ele nos tinha dito que seria aberto esse mistério em uma grande carpa catedral e, consequentemente, esse anjo que era diferente dos demais tem que estar manifestado nesta grande carpa catedral para que com a sua vinda abra o sétimo selo. E continua dizendo aí, ou seja, que através da manifestação em carne humana desse anjo mensageiro se cumpriria o sétimo selo, ou seja, a segunda vinda de Cristo, e se realizaria a obra de Deus, a obra de Cristo, prometida para o último dia como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, para a adoção de todos os filhos e filhas de Deus. Ou seja, que com o aparecimento desse anjo, que era diferente dos demais, nesse tempo final, ele se manifestaria como leão da tribo de Judá, não como cordeiro. Enquanto ele esteve nas eras, esteve como cordeiro. Enquanto esteve no tempo desse poderoso arcanjo no meio da igreja, esteve como cordeiro, porque ele dizia, bom, ainda podem ver aí na história que ainda se fazia chamamentos para que as pessoas viessem a receber o Senhor, eram batizadas em água, tinha batismos e tinha Santa Ceia, lavatória de pés, o qual correspondia a uma obra como cordeiro, a uma obra em uma dispensação de graça. E para a vinda desse anjo forte, tinha que estar, o povo já tinha que estar preparado, ou seja, em uma posição e completos, porque ele diz que ele estava ali fazendo intercessão até pelo último, e quando esse último entrou, então ele faria essa mudança de cordeiro a leão. Portanto, para realizar essa obra de reclamação, o povo tinha que estar completo. E o povo já tinha que ter entrado por esta porta em sua primeira vinda. E para receber o corpo glorificado, assim como recebeu o corpo teofânico da sexta dimensão, se entrou pela porta da primeira vinda do Senhor, para receber o corpo glorificado, é preciso entrar pela porta da segunda vinda do Senhor, o qual viria como leão da tribo de Judá. Vejam, tudo ocorre paralelo. Com a vinda desse anjo, no meio da igreja, se abriria o mistério da segunda vinda do Senhor. Agora vejam, para que diz, para a adoção de todos os filhos e filhas de Deus. Na página 98 desse livro de citações, parágrafo 855 nos diz, todas as hostes do céu estavam, as vozes do céu estavam silenciadas por esta meia hora, quando esse mistério do sétimo selo, o livro de redenção, foi aberto. Pense nisso, mas está rompido. O cordeiro rompe. Vocês sabem de uma coisa? Foi dado temor reverencial por ele, eu creio. E ele escreve ali, a meia hora de silêncio. E escreve também nesse outro livro, a meia hora de silêncio, na vinda do Senhor, ou abertura do sétimo selo. E ele tinha nos dito que, para esse ano de 2009, vejam, ali ele tinha nos dito, a meia hora de silêncio ainda não se cumpriu. Ou seja, que na manifestação daquele anjo que era diferente dos demais, ainda não estava a meia hora de silêncio, porque se realizaria a meia hora de silêncio,
com esse ministério no meio da igreja, em uma nova dispensação, a dispensação do reino, onde estaria cumprindo a sua vinda e onde ele estaria como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, o qual viria como ladrão de noite. Ou seja, que o mundo não saberia o que estava acontecendo, o que está acontecendo. E apenas os escolhidos de Deus entenderiam esse mistério, porque Ele vem por eles. E se a pessoa está esperando em um lugar e está esperando que alguém venha recolhê-lo, e tem do lado alguém que está dizendo a ele: veja, ele vai vir assim, vai vir assim, vai vir desse jeito, vai vir desse jeito. Mas alguém diz: veja, olha, se esse que está me falando todas estas coisas, parece que ele é que vai me levar, porque ele está falando assim, então é ele que está me preparando para me fugir à ceia das bodas do Cordeiro, com tudo isso que ele está me dizendo, e está me falando que me alerte, que me prepare. E todas estas coisas, e instantaneamente não está mais. Mas eu achava que era ele que ia me levar para o lugar onde eu vou. E eu estou aqui, pronto. Ainda faltam uns quantos detalhes, mas bom, como vai ser? Vamos rever o que foi que ele me disse. Ele vai vir assim, vai vir assim, vai vir assim. E quando chega alguém, toca a campainha, esse preenche os requisitos, vai vir de um certo veículo, de uma certa forma, vai vir uma pessoa assim, assim. Você já está identificando com as escrituras. Olha, mas veja, esse tem exatamente a mesma pinta que ele tinha me dito. Embora esse parece alguém que eu... Ele vai se aproximando, ele fala: ah, mas esse era... Eu não sabia que era tu, que Deus tinha enviado para me buscar. Era tu. Agora vejam, nesta forma assim que falamos, tão simples, do popular, isso é que Deus está fazendo hoje. E vejam que quando diz que é como ladrão de noite, é porque ele estará cumprindo plenamente esse trabalho da maneira onde ninguém imaginava como era. Por que digo ninguém? Porque não estava escrito, o irmão Branham não tinha falado nada, o anjo disse disso não falarás nada. Ninguém poderia dizer que sabia como era, porque ninguém sabia nada, porque era um mistério por completo. E era algo que estava na mente de Deus. Era algo que ele tinha ali como segredo. Era algo que ele tinha escondido. Mas que quando ele começasse a operar no meio dessa igreja através desse instrumento, o escolhido ia se dar conta, porque ao ter a percepção profética, aí então se abre e é permitido por Deus a esses escolhidos conhecerem esse mistério. Quando Jesus disse: ninguém conhece ao Filho senão o Pai, em Mateus, isso está por aí, por Mateus, Mateus 11, vamos ver, 11, 27, diz: naquele tempo, respondendo, Jesus disse: te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim te agradou. Todas as coisas foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e nem o Pai conhece alguém
senão o Filho e aquele a quem o Filho o queira revelar. Agora vejam que ele permite, como permitiu ali a Billy Paul ver o anjo, e foi com a permissão do irmão Branham. Veja, estava colocado uma almofada, um travesseiro em seu rosto, ou seja, tinha um véu, e por permissão do anjo, sim, pode ver. Agora vejam como ali está se cumprindo algo muito, mas muito importante, porque nem todo mundo vai ver o cumprimento da segunda vinda do Senhor. E nem todos, vejam, ali estava o irmão mais novo do irmão Branham, Donnie. E ele disse, eu posso acordar a Donnie, o Donnie, ou seja, eu posso dizer a ele, veja, para que ele veja o anjo? E ele disse, não. Agora vejam que, por mais que a pessoa procure e lute para ver, ou entender, ou receber, ou crer, se não é aberto os olhos, se não for permitido por esse anjo que sejam abertos os olhos desta pessoa, não tem quem na terra abra os olhos espirituais dessa pessoa. Vai ficar cego. Nunca vai ver o cumprimento. Mas aqueles aos quais lhes é dado a bênção, o pedido, e é dado a autorização, a autoridade ao Espírito Santo, através desse instrumento que abra os olhos desta pessoa, não tem forma de evitar que essa pessoa veja. Pode falar um montão de coisas, pode falar um montão de coisas contra, esse escolhido se mantém firme, porque ele viu o anjo, e com esse fica até que o transforma, o agarrará e não vai soltar ele, porque já encontrou ele, já viu ele. Veja a maneira, como é que Deus mostrou ali, naquele lugar, naquele quarto, o que nesse tempo final estaria acontecendo no mundo, onde pode haver. Ele disse em uma ocasião, estarão 2 em uma cama, um será tomado e outro será deixado. Estarão 2 em uma cama, um será tomado, outro será deixado. Ou seja, ele coloca desse jeito, assim, porque, vejam, você pode estar na mesma congregação, e uns podem ver e outros não. E isso, esses que não podem ver, ao invés de orarem, então eles vão e começam a criticar, a blasfemar, e dizer que isso não pode ser desse jeito, porque não estão ordenados para receberem as bênçãos sob esta nova dispensação que começou. Agora vejam, nosso irmão William continua dizendo aqui, porque para isso é a vinda de Cristo, para soar a trombeta final, ou seja, a mensagem do Evangelho do Reino, e revelar sua vinda no último dia e nos preparar para a transformação de nossos corpos, a nós, os que vivemos, e para a ressurreição dos mortos em Cristo. Para isso é a vinda do anjo que tem o 7º selo e que apareceu ali na constelação de 8 anjos em 1963 no céu. Na mensagem, o mistério da Palavra de Deus, alimentando no devido tempo, pregado 15 de setembro de 1997, em Honduras, nos diz o nosso irmão William, sem a vinda em carne humana deste anjo, que era muito diferente dos demais, não tem 7º selo aberto. Agora, vejo claro que ele estava falando aí desse mistério, mas ao mesmo tempo o oculto que estava naquele tempo, porque como não estava se manifestando, não estava se cumprindo a vinda desse anjo, pois ao não estar manifestado e cumprindo esse ministério lá naquele instrumento, pois não estava aberto esse selo, estava selado.
E diz, não tem sétimo selo aberto, não tem cumprimento do sétimo selo e, consequentemente, não tem segunda vinda de Cristo. Porque esse anjo é o anjo que cumpre a segunda vinda do Senhor. E como nós lemos na mensagem de ontem, veja que ele ainda dizia que nesse tempo a vinda desse anjo forte ainda não se cumpriu. A segunda vinda do Senhor ainda não se cumpriu. Por que ele dizia assim? Porque ainda não estava manifestado esse anjo operando esse ministério nesse instrumento. Ou seja, que tinha que esperar para que nascesse, crescesse, para Deus em um determinado momento, como aconteceu com Jesus. Veja que ele teve o ministério quando já estava adulto, ou seja, nasceu, ele teve que nascer, ele teve que crescer, e quando ele já chegou à etapa onde ele iria cumprir o ciclo messiânico, esse tempo messiânico, então, vejam ali, quando então começou essas etapas de seu ministério, foi batizado e todas essas coisas, e começou o ministério messiânico. Veja a primeira parte da semana número 70 da profecia de Daniel. Agora, ele nos disse em diversas ocasiões que na grande carpa catedral era onde estaria se realizando a fé de rapto, a qual estaria sendo pregada ao povo, ou seja, Deus estaria abrindo o mistério do sétimo selo. E por lógica, sem uma grande carpa catedral, estaria se abrindo o mistério da vinda do Senhor e estaria abrindo o mistério do nome novo e todas essas coisas, pois esse anjo tem que estar no meio da igreja para cumprir este sétimo selo e, consequentemente, para cumprir a segunda vinda do Senhor em uma grande carpa. E nesta mensagem dos ungidos dos últimos dias, que no final foi colocado uma mensagem, umas paginazinhas da visão da grande carpa catedral, onde ele escreveu que o ministério estava operando ali era o ministério da segunda vinda do Senhor. Vamos ver se encontramos aqui. Diz: isso é nessa mensagem dos ungidos do último dia colocado, essas últimas páginas de 56, essas páginas são... E aí está tudo detalhado. Ele vem falando sobre a visão da carpa. E quando o irmão Branham diz, então o anjo do Senhor e eu descemos ao pequeno quartinho, o que ele me disse ali, terei que guardar em segredo a minha vida toda. E o nosso irmão William, ali naquela porção, ali escreve que é o ministério do Senhor em sua segunda vinda. Se esse ministério do Senhor em sua segunda vinda, Deus sempre opera um ministério em um véu de carne que está vivo. Porque quando venha na ressurreição se retorna em corpos eternos e glorificados, e em uma etapa para realizar um trabalho diferente aos trabalhos que se realizam nesses corpos terrenos. Já é outra fase do programa divino. Mas enquanto estamos nesses corpos terrenos, Deus continua operando como operou em todo momento, em todo o tempo, através de um instrumento, através de um véu de carne. Agora, continua dizendo aqui, consequentemente, não tem segunda vinda de Cristo. E não pode haver, então, fé para o rapto. E não pode ter transformação. Vamos ler esse parágrafozinho dessa oração novamente, para obter a ideia completa. Sem a vinda em carne humana deste anjo que era diferente dos demais, não tem sétimo selo aberto, não tem cumprimento do sétimo selo. E, consequentemente, não tem segunda vinda de Cristo. E não pode, então, haver fé para o rapto. Então, não pode ter transformação, nem ressurreição, nem rapto para os escolhidos, porque a fé para o rapto
os 7 trovões de Apocalipse 10 a produzem e revelam o 7º selo. O que é que produz os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10? A fé de rapto. E o que é? O que dá a conhecer o mistério do 7º selo, o mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. No livro dos selos, na página 104, ali nos diz, 104 abaixo diz: e eu creio que através dos 7 trovões serão revelados nos últimos dias o que se necessita para equipar a noiva para ter a fé de rapto. Vê? O que traz a fé de rapto? Os trovões. Porque com o que temos agora não poderemos subir. Tem algo que tem que vir para nos equipar. Porque como estamos agora, podemos ter fé suficiente apenas para a cura divina. Temos que ter fé suficiente para sermos transformados em um instante e sermos tirados dessa terra. E veremos mais adiante, com a ajuda de Deus, se Deus quiser, onde isso está escrito. Agora vejam como é com a vinda desse anjo que este 7º selo é aberto e é proclamado os trovões, e através desta pregação é dado a conhecer à igreja o mistério da sua vinda. Vejam a mensagem As Obras do 7º Selo, pregado 4 de maio de 1998, em Guatemala, Veracruz, México. Nos diz o nosso irmão William: assim que as obras do 7º selo testificam onde está o 7º selo se cumprindo no último dia. Onde está o anjo que tem o 7º selo manifestado no último dia? As obras que estarão sendo feitas através desse instrumento, onde estará o 7º selo, estarão identificando como o véu de carne, onde o 7º selo, o anjo que era diferente dos demais, está manifestado nesse último dia. Porque estarão fazendo as coisas que ele prometeu que faria neste último dia, cada um em seu devido momento. Agora veja, uma coisa importante aqui, no tempo de Davi, quando nos Salmos ele falou e disse: amarraram minhas mãos e meus pés, posso contar todos os meus ossos. Capítulo 22, versículo 16, vejam, diz: porque cães me cercaram, quadrilha de maligno me cercaram, amarraram minhas mãos e pés, contar posso todos os meus ossos. Enquanto eles olham para mim e me observam, repartiram entre si minhas vestes, e sobre minha roupa lançaram, minha túnica lançaram sorte. Não foi a mesma coisa que aconteceu com Jesus? Agora vejam, quando disse Pedro, o apóstolo Pedro, do sofrimento de Cristo, onde diz que esses profetas, vamos ver aqui, em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 em diante diz: os profetas que profetizaram da graça destinada a vós inquiriram e diligentemente indagaram a respeito dessa salvação, esquadrinhando que pessoa e que tempo indicava o Espírito de Cristo que estavam neles. O que estava neles? O Espírito de Cristo, o qual anunciava antecipadamente o sofrimento de Cristo e as glórias que viriam depois deles. Vejam ali, Davi
teve empatia com esse sofrimento tanto e tanto que ele viveu. Ou seja, ele entrou nesse personagem e agiu e atuou como se fosse Cristo mesmo, o qual estava passando por aquela situação. Ou seja, ele estava realizando esse personagem e, ou seja, ele estava, como diríamos, fazendo ali uma cópia, reproduzindo. É como alguém vai fazer um ato, uma peça, em um teatro de uma peça e alguém... Na escola faziam muito isso, os teatros e diferentes obras. Por exemplo, se fosse a peça do Superman, pois ali aparecia um menininho com a capa de Superman. Eu estou falando assim para as crianças. E fazia a peça do Superman. Eu estou falando nesses termos assim, mas vamos colocar um pouco mais real, porque isto já são uma obra como a de Mel Gibson, por exemplo, com a obra de Mel Gibson, por exemplo, que fez o filme A Paixão de Cristo, por exemplo, vocês podem ver como ele entrou naquele personagem, tanto e tanto no qual ele viveu, tanto esse personagem que se viu e pôde se ver, nem que seja um pouquinho. Muitos não tínhamos que ver aquilo para saber o sofrimento que ele passou ali. E nesses dias, pois, veja, quando se fez um filme assim, pois pôde ver todos os detalhes que Deus permite que o mundo, pois, possa compreender e explanar uma obra assim, mas que mais ou menos o que viu essa película chorou, porque entrou naquele personagem, viveu. Ele falou em uma ocasião que Deus deixou parte do seu sofrimento para nós, porque se sofremos com Ele, reinaremos com Ele também. Mas vejam que cada mensageiro, no tempo em que correspondeu viver, esteve entrando neste personagem, no qual esteve realizando essa obra de redenção na cruz do Calvário, dos profetas do Antigo Testamento, e eles refletiram o que seria este sofrimento que o Messias passaria na sua primeira vinda. Agora, e a segunda vinda? Do mesmo jeito. Cada um, veja, por exemplo, o nosso irmão Branham. Não foi nosso irmão Branham já no Cairo para ir aos judeus e mostrar o sinal do profeta? Mas por dentro ele tinha o Espírito de Cristo, porque ele disse no livro de Citações, o Espírito ou Elias desse tempo é o Senhor Jesus Cristo, porque é o que opera os ministérios. E ele tinha esse desejo, esse amor por esse povo. Claro que ele tinha amor por esse povo. Da mesma forma com a noiva do seu tempo, do grupo do seu tempo, e ele desejava que esse grupo recebesse essa promessa de transformação estando vivo. E Deus vai conceder isso, irmão Branham. Vai ter um grupo que vai crer, que vai ver o cumprimento da vinda desse anjo, que era diferente dos demais, e vai ser transformado. Agora vejam, ele mostrou
com isso, de que não era ele, não era o ministério, tinha que ser de acordo com Apocalipse 11. Agora, o que aconteceu depois? Deus o leva. E o mundo todo nesse tempo, e todo mundo naquele tempo, porque assim qualquer um, a pessoa vê a história, aconteceu já quantidade de anos, e agora qualquer um olha e diz, mas claro, se ele é o precursor, ele não podia, Deus não podia cumprir isso nele. Os que estão mais avançadinhos, porque tem outros ainda que estão pensando que ele ainda vai voltar. Mas vejam que agora acontece a mesma coisa, e tem uns que estão dizendo, não, ele tem que voltar, o nosso irmão William tem que voltar para cumprir o que falta ainda por ser cumprido e nos dar fé de rapto para nós irmos à ceia das bodas do Cordeiro. Ele passou pelo mesmo processo que os mensageiros passaram. Vejam, nos trouxe as boas novas, mas no final ele se deu conta que ele veio para trazer essas boas novas e tinha que dá-las todas, mas estava falando e trazendo a sua mensagem, focando tudo no que ele era. Mas no final, ele mesmo já fala até onde é permitido que ele diga, de certa forma, para que com a vinda desse anjo forte, com a vinda deste anjo que era diferente dos demais, tomar todas essas boas novas, todas essas notícias e organizar esse quebra-cabeças e com a sua presença em carne humana, o povo entender e compreender tudo o que foi trazido, vê-lo então cumprido, ou seja, em cumprimento no meio da igreja. Ele disse, já nos seus últimos dias, deste ano de 2016, que tinha sido enviado da presença de Deus para trazer essas notícias. Aí ele já está se identificando mais claramente quem ele era e o que trouxe a igreja, e que uma vez que desse isso tudo, teria que partir. Mas o que aconteceu com a ressurreição em rapto? Bom, essa era a etapa onde estaria se realizando essa mudança de dispensação, onde Deus estaria trazendo à sua igreja este título de propriedade e estaria dando, através desse ministério, em uma nova era, em uma nova dispensação, a fé para o rapto. Agora, vejam aqui algo muito importante que ele continua nos dizendo aqui, nesta mesma mensagem das obras do sétimo selo, diz, ou seja, que não podem, não, o que nós queremos ver é isso, ou seja, os milagres. Talvez isso que querem ver, alguns, é o que está para o último, e querem ver o último sem ver o primeiro. Não, é que eu quero ver os grandes milagres, eu quero ver os grandes milagres físicos. E aí é onde no livro de citações nos dizem, uma porção ali na página 50, onde nos diz, parágrafo 436, diz, vocês não veem como é isso? As pessoas hoje esperam que alguma coisa grande vá sacudir logo o mundo todo e tudo. Isso é escritural? Não, Senhor. A próxima coisa em ordem é a ida da igreja. Veja as eras da igreja e veja que todas essas outras coisas que tomam lugar é durante o tempo da cerimônia de casamento. Quando a igreja está em glória, Deus retorna com maravilhas grandes para realizar milagres e coisas internacionais pelos judeus, de maneira alguma para a igreja. E escreve Moisés e Elias e os milagres. Agora, veja o que ele diz aqui. Continua dizendo, espere até que chegue a apertura, sente-se por outro lugar, se é que não quer ver o que vai antes desse tempo. Ou seja, se não quer ver o que Deus está realizando no meio da sua igreja antes disso, e você esteja esperando que os milagres e maravilhas,
Pois sente por um cantinho e vá, como muitos já se foram, porque querem ver o final, mas ainda não aconteceu o que tem que acontecer antes disso do final. É a fé de rapto, o qual Deus está cumprindo nesse tempo final. Esse é o tempo disso que está acontecendo, do que foi dito que aconteceria antes desses milagres e maravilhas internacionais para os judeus, diz o irmão Branham. Continua dizendo, mas convém ver o que é primeiro, porque o que é primeiro prepara para o que vem depois. Porque quando chega essa plena manifestação de grandes maravilhas e milagres físicos, Deus já terá feito grandes maravilhas e milagres espirituais. E lhes terá aberto os olhos aos filhos e filhas de Deus, aos escolhidos, e estarão vendo a vinda do anjo, que era diferente dos demais, velado em carne humana, em seu anjo mensageiro, e revelado através do seu anjo mensageiro, e estarão recebendo a fé, a revelação, para serem transformados e raptados no último dia. Veja o simples que é tudo. Agora é como quando estão em um teatro e voltamos de novo ao teatro. E está se realizando uma obra, uma peça, e a pessoa diz, mas isso sim que está bem aborrecido. Que eles falam muito ali? Quando é que vem a ação? Se eu vi o curta-metragem, que tinha muita ação, e o que eu estou vendo agora é fala. Deixa eu ir por ali, por um canto, ali fora, para comprar ali comprar ali uma pipoca, um refresquinho, aí para ver se eles terminam de falar, porque eu não preciso disso, porque eu vim para ver o filme, mas a obra, mas o que eu vim, eu não vejo ação aí, eu quero ver ação. Vai, compra por ali, 2 ou 3 que também pensam do mesmo jeito, vão junto, continuam, ficam ali falando outra coisa. Quando eles vêm, as pessoas estão parando, estão de pé, as pessoas já estão de pé, já estão saindo. Ele fala, o que aconteceu aqui? Já está o telão fechado, desligado, e a obra já não pode ver porque já acabou, mas é o que aconteceu? E eles veem as pessoas com aquele avivamento, porque já estamos falando agora desse outro lado do telão, porque nós já vimos em outra ocasião, quando a pessoa é o ator que está ali, e todas essas coisas, mas agora nós estamos vendo de outro ângulo, e as pessoas saem alegres, rindo, contentes, avivados. Mas tu está rindo do quê? Tu perdeste a melhor parte. Tu foste lá fora, tu te levantou e tu deu uma volta, e aí que começou a melhor parte. Então me explica. Não, é que tu tem que ver completo para tu entender. Não pode chegar no final, porque tu não vai entender nada. Estarás perdido. E vai acontecer deste jeito nesse tempo final, com os que deram as costas a esse anjo que era diferente dos demais, o qual está trazendo a revelação do 7º selo, a revelação da segunda vinda do Senhor. E foram para fora, e quando vejam já tudo cumprido, é onde estarão vendo muitas coisas no meio da igreja, como são crentes da mensagem. Vão dizer, bom, vem aqui, mas não tinha que ter um rapto, o que aconteceu aqui? E vão, lembrem que são dias bem curtos. Ele apareceu ali de uns 30 a 40 dias, ou seja, que a ressurreição, quando esteja acontecendo, vai ser um lapso de tempo muito curto. E todo esse movimento que vai ter, catástrofe por um lado e todas estas coisas, e depois que passem esses dias, tudo será bem, mas bem difícil, e cada vez as coisas ficarão piores para a raça humana, porque a grande tribulação é algo bem terrível. E dirá, mas não tinha que ter um rapto? O que eu faço aqui? Pois, tu parou, tu te levantou e foi quando estava se realizando a pregação para obter a fé para o rapto. E o rapto já aconteceu. No livro dos selos, tem um lugar onde ele fala, que ele diz, e lhes dirá, isso já aconteceu, ou isso é coisa do passado. Porque assim é como estará acontecendo
nesse tempo final. Já aconteceu. Vamos ver se nós encontramos essa partezinha ali. Se lhes dirá: o rapto aconteceu. Vamos ver. Agora vejam por quê. Por que é que... Vamos ver se nós encontramos rapidinho. O livro dos selos. No livro dos selos, na página 97, diz: agora no capítulo 4 encontramos que João foi levantado. Ali nos primeiros 3 capítulos vemos as igrejas, e depois já em muito quanto às eras da igreja. Isso é onde eu penso que serão muitas pessoas surpreendidas porque estarão aplicando a igreja ao período da tribulação e as coisas que acontecem durante esse tempo. E como disse ontem na mensagem, de repente as tribulações estarão sobre a terra e dirão: por que não foi como a primeira vinda? Mas assim será o rapto, e acontecerá igual como aconteceu no passado. Aconteceu e não souberam. Agora não resta muito prometido para essa igreja, a igreja gentil, ou seja, a noiva. Tem outro lugar também onde diz: e se lhes dirá, mas depois nós procuramos. Agora vejam como aqui ele está nos falando desse evento e diz: continua dizendo aqui, vamos ver esse parágrafozinho aqui onde diz: espere que chegue o aperto, sente por outro lado. Se é que não quer ver o que vai antes desse tempo, mas convém ver o que é primeiro, porque o que é primeiro lhe prepara para o que vem depois. Porque quando chega essa plena manifestação de grandes maravilhas e milagres físicos, Deus já terá feito grandes maravilhas e milagres espirituais, e terá aberto os olhos dos filhos e filhas de Deus, aos escolhidos, e estarão vendo a vinda do anjo que era diferente dos demais, velado em carne humana em seu anjo mensageiro, e revelado através do seu anjo mensageiro, e estarão recebendo a fé, a revelação para serem transformados e raptados no último dia. Na página 114 do livro de citações,
Parágrafo 1008 diz: sim, eles continuarão como sempre, mas lembre, por todo este tempo Noé estava na arca. Igualmente a noiva está selada dentro com Cristo. O último membro já terá sido redimido. O sexto selo terá sido produzido e o sétimo selo traz novamente a terra. O sétimo selo traz o título de propriedade do sétimo selo, que é a vinda desse anjo, que era diferente dos demais. Traz o quê? A terra. A que grupo? Ao grupo que já está selado dentro do corpo místico de Cristo, dentro da igreja, noiva do Senhor, como templo espiritual. E o sétimo selo traz novamente a terra. O Cordeiro veio, tomou o livro da direita do que estava sobre o trono e depois se sentou e reclamou que era seu, o que tinha redimido. Correto, sempre tem sido essa terceira etapa. E ele escreve em cima: a terceira etapa, o sétimo selo é igual, o traz à terra. E do lado ele escreve em cima: Moisés e Elias, Apocalipse 11, do 15 ao 19, 8 de 1 ao 5 e 6 do 12 ao 17. O número 3 é o número de perfeição. O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu Jesus Cristo novamente no natural entre seres humanos. E escreve aí a terceira etapa. E o nosso irmão William continua dizendo: a revelação para serem transformados e raptados no último dia não são os grandes milagres e maravilhas que serão feitos nessa etapa da apertura, mas é a revelação do sétimo selo, sendo dada a conhecer esta revelação dos escolhidos de Deus, através do anjo que era diferente dos demais, através do seu anjo mensageiro, porque são os trovões, a voz de Cristo. Os trovões, os que lhe dão à sua igreja a fé, a revelação para serem transformados e raptados, pelo qual na página 212 do livro dos selos nos diz: a noiva ainda não teve um avivamento, ainda não tem havido ali nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isso. Serão precisos esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará, o prometeu. Como os mandará? Ali no que lemos, o sétimo selo, ou seja, o cumprimento da vinda desse anjo que era diferente dos demais, é o que o traz à terra. Diz o sétimo selo, a terceira etapa. Sétimo selo é igual, o traz à terra. Quem é que traz à terra? A revelação da segunda vinda do Senhor, o qual é proclamada pelas vozes dos 7 trovões, este anjo que era diferente dos demais. E tudo isso no cumprimento da visão da grande carpa catedral, que hoje está nessa etapa dos escolhidos de Deus, para receber esta fé, para serem transformados e raptados. E o nosso irmão William continua dizendo aí, a fé de rapto, onde está? Nos 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10. Nos coloquemos de pé e assim deixamos conosco o nosso apreciado irmão e amigo nesse tema, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, ao doutor William Soto Santiago.